Voltamos ao último bloco da nossa entrevista, falando sobre a febre amarela e os mosquitos, que são os principais atores desse processo, né? Conversando com o biólogo, entomologista e pesquisador do Instituto Nacional da Mata Atlântica, Arlindo Serpa Filho. Arlindo, controlar a doença significa também conhecer o comportamento desses que são os principais vetores, né? Sim. A gente tem um trabalho grande para seguir e dentro desse trabalho é necessário congregar e conectar os conhecimentos. Sim. A gente tem muito conhecimento e muito conhecimento, às vezes, pontual, e que a gente precisa criar esse link, conectar, para que possamos, nesse conjunto, nessa integração do conhecimento da biologia do mosquito, o comportamento do ser humano em cada um dos locais, a forma de divulgar cientificamente esse conhecimento, fazer com que tudo isso possa, no final, trazer uma informação e que possa ser compartilhada por todos, visando a participação efetiva de cada um. Não é só a comunidade científica que tem que atuar. A população em geral também. A gente tem possibilidades, através de campanhas educativas, sanitárias, de promoção à saúde, e se elas forem feitas de uma maneira interessante, de uma maneira que chame a atenção, fazer com que a população possa ser um divulgador, um multiplicador daquilo que é necessário se fazer dentro do ambiente. A gente teve notícias tristes de agricultores, de pessoas que estavam matando primatas. Sim. Isso foi muito triste. Como se fossem os culpados pela doença. A falta de informação Sim. fez com que essas pessoas tomassem essa decisão drástica. Forma de combate imediato que nós discutimos aqui, que nós falamos sobre a aplicação de inseticidas. Isso pode trazer consequências negativas para o ambiente, mas a população precisa saber que existem outros mecanismos. E outros mecanismos são o monitoramento constante dessas espécies, o inventário desta entomofauna, desses mosquitos. Eles precisam saber como é que é o comportamento de cada um deles nesse ambiente. Traduzidos de uma maneira interessante e que eles possam entender. A academia precisa, de uma vez por todas, entender que a ciência não é só para a academia. Sim. A ciência tem o seu lado principal, que é você vai produzir ciência em prol da população. Eu acho que isso não tem mais uma discussão sobre se isso é certo ou errado. Eu acho que tem que se ter uma discussão sobre como vamos fazer. A gente precisa ter a renovação, a gente precisa ter um estímulo das agências de fomento, a gente precisa ter uma discussão maior ainda do que a gente está tendo hoje sobre o financiamento da pesquisa. Isso é um outro problema sério que o Brasil vem passando. Isso é importante. E ficou muito forte agora nesses 2 semestres. Sim. Que questão dos cortes, né? Os investimentos estão diminuindo cada vez mais. Sim. Esses investimentos são o suporte para a continuidade da pesquisa, faz com que esse conhecimento possa chegar a um nível importante para ser absorvido e transformado em prol da população, né? Um dos argumentos que se usou é que tem muitos trabalhos científicos que são apenas para cumprir tabela, né? Sem dúvida. De divulgações, para estarem sendo divulgados como papers. Eu acho que o pesquisador hoje tem que ter uma visão diferenciada, né? Sim. Eu não estou fazendo pesquisa para academia. Sim. Eu não preciso divulgar meu trabalho. Claro que precisa divulgar o trabalho. Mas tem os desafios, né? Que a própria... Sem dúvida. A ciência impõe, né? Porque a sociedade demanda, né? Demanda. Como essa. Nós temos
uma ferramenta importantíssima, que se for bem trabalhada, essa ferramenta vai absorver para próximo dos pesquisadores um pessoal que, com certeza, durante o desenvolvimento deles, quando eles chegarem ao estágio de adulto, eles vão ser realmente aqueles que vão dar prosseguimento àquilo que é importante, aquilo que é interessante, não só para a natureza, não só para o ambiente, mas também para a vida dele. São os nossos estudantes. A educação também é uma questão importantíssima. Saúde e educação, ciência e tecnologia são palavras que têm que andar juntas. Sim. E o que a gente vê, muitas vezes, elas dissociadas. A gente vê a saúde num patamar, num degrau de uma subida de escada totalmente diferente da subida de escada da educação. E, por sua vez, a gente vê, por um outro lado, ciência, tecnologia, inovação, correndo por um outro caminho. Como a gente pode congregar isso tudo, como eu falei anteriormente? O controle de qualquer tipo de praga não necessariamente vai conseguir chegar ao êxito da sua eliminação. Eu acho que hoje um termo que a gente pode ter certeza que nunca mais vai ser usado, eu posso estar sendo muito forte, Sim. mas é a erradicação. Não dá mais para pensar nessa questão. Sim. Oswaldo Cruz, na época, Sim. erradicou. Mas hoje a gente tem um intenso e constante combate para tentar diminuir e chegar aos patamares de condições que o ser humano possa sobreviver e não ser afligido por uma tal enfermidade, por uma tal doença. Mas ele realmente erradicou? Erradicou Erradicou a doença. a doença. E eliminou todos os focos possíveis. Naquela época, no Rio de Janeiro, ele fez um trabalho fortíssimo, não só eliminando febre amarela, mas também a peste bubônica, né? Mas ele teve que tomar medidas radicais. E aí se entra nessa questão. Medidas radicais trazem consequências negativas nos dias atuais, né? Sim. Então, por causa dessas medidas radicais, aquele episódio, na época do Oswaldo Cruz, criou um problema e criou um fato histórico, a revolta da vacina. Mesmo assim, ele conseguiu. O que era a revolta da vacina? A revolta da vacina é a população se rebelou contra tomar a vacina. Então, era o exército que aplicava essa vacina, era o exército que estava de frente nesse processo de reconstrução sanitária do Rio de Janeiro. E daí, muitos casamentos foram confirmados e consumados, porque era um absurdo as mulheres, naquela época, mostrarem as pernas ou o braço para tomar a vacina. E aí, quando mostravam uma parte, Questão de preconceito. justamente os pais obrigavam as filhas, agora você vai casar, você mostrou uma parte do seu corpo, você agora vai ter que casar com ele. E muitos casamentos se consumaram assim. Por outro lado, que envolvia a questão étnica, a questão dos escravos, não aceitavam aquilo. Era uma seringa, uma agulha imensa, então aquilo era um método invasivo, né? invasivo. Então isso causou uma confusão muito grande. Mas, por outro lado, por exemplo, na peste bubônica, o cerne ali era você eliminar o reservatório, o hospedeiro da Sim. pulga, que era o rato. Sim. Eu não sei se as pessoas conhecem essa história, mas houve uma campanha para eliminar o rato, então o governo, o Ministério da Saúde, né, na época, fez uma campanha dizendo assim, toda pessoa que trouxer o rato aqui vai ter um valor X. Sim. E as pessoas começaram a criar os ratos para ganhar o dinheiro. E aí foi... se teve que tomar uma atitude de força, bem enérgica e eliminar os cortiços, eliminar todos os focos, que eram focos para a peste bubônica, para você contornar isso. Por outro lado, naquela época no Rio de Janeiro, por exemplo, a conformação, vamos dizer, vegetal,
era diferente do que é hoje. Então Sim. você tinha uma proximidade da Mata Atlântica com a cidade. Sim. Então você tinha muitos sabetes, você tinha muitos emagogos lá, tinha muitos bichos que poderiam, muitos insetos que poderiam, mosquitos, né? Que poderiam ser os vetores. Mas houve essa mudança radical e que envolveu a vacina e que esse episódio, em poucas palavras, eu estou tentando resumir aqui, mas é um contexto muito grande, virou a revolta da vacina. E isso você não recomenda para o caso atual? A medida radical, eu acho que não é o processo que a gente deve seguir. Eu acho que hoje a gente tem a tecnologia, a gente tem a ciência, um conhecimento muito maior, a gente tem inovação, a gente tem a poderosa ferramenta da divulgação científica que permite todo esse conhecimento chegar à casa das pessoas e fazer valer o princípio do bem-estar social. A OMS sempre trata disso. Então, se você fizer a sua parte, se cada um fizer a sua parte, você consegue atingir o bem-estar de todos. Agora, a gente tem que ter uma visão de coletivo, né? Não pode ter uma visão individual. Existem lacunas muito importantes na ciência de conhecimento que são imprescindíveis aí para se tomar decisões com maior objetividade, né? Sem, com isso, causar um desequilíbrio ainda maior no meio ambiente, né? O que eu acho importante é que, independente de qualquer cenário que o nosso país esteja vivendo, que a gente não deixe de fazer a pesquisa. Eu acho que são momentos, eu acho que a gente tem que lutar sempre pelo melhor em termos de saúde, de educação, de ciência, para a população em geral.